além da denúncia política ou implícita do fracasso do projeto de nação mesmo, que codifica a não correspondência entre a retórica fundacional constitucional e a prática de exclusão socioeconômica, herdada da prática colonial do latifúndio e da escravidão, que se transforma, sem desaparecer, no período ex- e neocolonial. O livro tem origem na minha pesquisa de dissertação na UFRJ, orientada pelo professor Eduardo de Faria Coutinho, e compara dois romances latino-americanos. O primeiro é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor brasileiro Lima Barreto, publicado em forma de livro no Rio de Janeiro, em 1915, e o segundo, En Este País, do escritor venezuelano Urbané Hachilpol, publicado também em livro em Caracas, em 1920. As publicações aparecem próximas aos 100 anos de independência, ao redor da segunda década do século XX, tendo se adotado já o sistema republicano, tanto no Brasil quanto na Venezuela. E assim, essas obras fazem um balanço da história nacional no seu primeiro centenário através da representação literária da queda do sujeito patriota. Porém, o propósito da comparação não é só constatar a relação de fato ou fait accompli entre nação e narração, ou seja, o fato de os romances descreverem eventos históricos, ruas existentes, tipos sociais, ou ainda de criticarem o regime político, o modelo econômico e a desigualdade social dentro da realidade do país. O propósito da comparação pode ser mais adequadamente entendido, em um primeiro plano, como o estudo da fala política dos personagens nacionalistas que está enraizada no relato de fundação da nação. Em um segundo plano, com o estudo de como o drama e a enunciação romanesca da obra constituem uma unidade de conteúdo formal, além da denúncia política ou implícita do fracasso do projeto de nação mesmo, que codifica a não correspondência entre a retórica fundacional constitucional e a prática de exclusão socioeconômica, herdada da prática colonial do latifúndio e da escravidão, que se transforma, sem desaparecer, no período ex- e neocolonial, tudo o que inclui a apreciação das semelhanças e diferenças do universo republicano entre países sul-americanos. A noção de fala política é tomada do modelo interpretativo de Frederick Jameson, no livro O Inconsciente Político, onde as tensões simbólicas representadas nos personagens fictícios e nos antagonismos sociais provenientes das histórias nacionais referidas amplamente nas ficções não correspondem a algo exterior, mas ao contrário, está intrinsecamente dentro do texto literário, o que leva à análise do que Jameson chama de ideologia da forma. Assim, os personagens protagonistas Policarpo Quaresma, no romance brasileiro, e Gonzalo Ruiseñol, no romance venezuelano, significam o fracasso nacional não só através das suas ações dramáticas e falas ideológicas, mas de modo peculiar através de seus destinos narrativos em relação de contraste com outros personagens, no caso, marginalizados social e ou economicamente. No plano literário, dessa significação convergem a própria construção do personagem e a enunciação romanesca. Vejamos rapidamente como. As ações e ideias patrióticas de Policarpo e Gonzalo visam indicar o desenvolvimento do progresso da nação num contexto de modernização periférica do final do século XIX, ao mesmo tempo que seu idealismo se baseia no relato respectivo da fundação da nação do início do mesmo século, que leva às grandes interpretações da nacionalidade, do romantismo de José de Alencar, no caso de Policarpo, e do neoclassicismo de Andrés Bello, no caso de Gonzalo. Em ambos os casos, essa retórica fundacional nasce da própria independência nacional e, portanto, do embate constitucional que a caracterizou, representada por figuras como Simão Bolívar e José Bonifácio, levando em consideração que o processo venezuelano da emancipação política termina na República Constitucional e o processo brasileiro na monarquia constitucional. A retórica fundacional é, então, um discurso ideal e idealista, e mais do que isso, um instrumento conceptual ocidental do iluminismo, levado a cabo, na prática, pela parte mais ou menos liberal das minorias nacionais da elite instruída e letrada, civil e militar, que projetam incluir as massas analfabetas em um depois
indeterminado, quando estas estiverem devidamente educadas. Assim, a liberdade discursiva do constitucionalismo e a realidade da exclusão social dos seus bens ideológicos e, em consequência, dos seus bens materiais, constituem uma unidade fundamental, contraditória e paradoxal, a partir da qual nasce o projeto nacional latino-americano e aquilo que caracterizará o fracasso centenário com o seu adiamento da emancipação social daquelas massas. Policarpo e Gonzalo fracassam na aplicação modernizadora do idealismo, seja na ideologia romântica ou na positivista, em falas nacionalistas e na atividade agrícola, atendendo aos elementos da retórica própria, por exemplo, a fertilidade da terra, a representatividade do índio, do negro e do mestiço. Mas o fracasso é diferente em cada texto. No caso de Policarpo, sua exclusão se dá por forças exteriores, a saber, o poder legislativo, a propósito do requerimento rejeitado de fazer do tupi a língua oficial, e o bipartidarismo político, a propósito de desenvolver apoliticamente a agricultura. A exclusão de Gonzalo, ao contrário, é interna, ou seja, que é na fraqueza psicológica do criollo alienado, quer dizer, da classe dominante, que está a causa da sua bancarrota, que o tira da concorrência agroprodutora. Em ambos os casos, se impede a realização do ideal patriótico. Nos dois casos, os patriotas começam a perceber a fragilidade do ideal retórico, a diferença da classe instruída a que pertencem e a realidade da exclusão das massas bestializadas pela República, como diz o historiador José Murilo de Carvalho. Assim, o olhar colonizador continua existindo nos bons cidadãos republicanos como Policarpo e Gonzalo. A forma interior ou exterior marca a diferença do tipo de exclusão entre ambos, ao mesmo tempo que são variantes do fracasso do sujeito americano ex-colonial, seja pela independência política e neocolonial, seja pela nova dependência econômica, de mentalidade, se se permite a expressão, euro-ocidental norte-americanizada. Como exemplo, vejamos, primeiro, como o narrador explica a decepção de Policarpo sobre a nação, especificamente a ideia de pátria, na qual se mistura a própria crítica do narrador. Abre aspas. Não sabia que essa ideia nascera da amplificação da crendice dos povos greco-romanos de que os ancestrais mortos continuaram a viver como sombras e era preciso alimentá-las para que eles não perseguissem os descendentes? Pareceu-lhe que essa ideia como que fora explorada pelos conquistadores por instantes sabedores das nossas subserviências psicológicas no intuito de servir às suas próprias ambições. Fecha aspas. Por sua vez, o narrador venezuelano explica a consciência da diferença de classe na decepção de Gonzalo. Abre aspas. No fundo, ele não era nada mais que um envernizado. A única coisa que o diferenciava dos outros era a inquietação do espírito e o seu verniz de civilizado. E no fundo, essas eram coisas secundárias. No fundo, ele era um irmão mais velho, consciente das dores e amarguras íntimas, do desastre do lar paterno e do que via a seu redor, o desastre. Fecha aspas. Mostrando ambos os romances uma semelhança estrutural no desenho narrativo, o que surpreende pelo desconhecimento mútuo entre os autores, mas se compreende pela semelhança social dos problemas históricos, vê-se que depois do fracasso discursivo e agrícola, a participação na guerra nacional será a última e máxima prova individual dos personagens e representa o clímax narrativo nas obras. Elas referem, respectivamente, dois conflitos históricos, a saber, a Revolta da Armada, entre 1893 e 94, e, em forma latente, a Revolução Libertadora, entre 1901 e 1903, guerras internas desestabilizadoras associadas, no primeiro caso, à instauração da República do Brasil e, no segundo, à consolidação da República da Venezuela. A guerra não faz mais que acrescentar o fracasso exterior de Policarpo, que não consegue a obediência dos seus subalternos ou a aplicação ideal dos conhecimentos dos seus livros, bem como, no caso do romance venezuelano, o fracasso interior de Gonzalo, aterrorizado pela violência bélica e cujo caráter indeciso o torna um inútil, não consegue mais financiamento para salvar a fazenda, consumida pelas dívidas e pela usura.
No final da guerra, que coincide com o final dos romances, o paradoxo é que, enquanto Policarpo, que luta pela ordem constituída, é um carcereiro que vira encarcerado e logo depois fuzilado, sem perder ainda seus princípios, Gonzalo, que lutou contra a ordem constituída, é um prisioneiro traidor que é perdoado e libertado, embora se sinta totalmente desmoralizado. É nesse ponto que minha leitura contrasta o destino dos protagonistas, que chega a seu fim com a exclusão de outros personagens, de maneira que as obras adquirem sentido pleno, individual e comparativamente. Enquanto em Triste Fim, o personagem Ricardo Coração dos Outros, o músico popular, e a personagem Olga Coglione, a mulher inteligente, não conseguem salvar Policarpo da morte, em Este País, o personagem Paulo Guarimba, o peão mestiço que se torna ministro através da guerra, consegue o perdão para a traição de Gonçalo e também consegue consentimento para casar com Josefina, a personagem criolla branca. Com Policarpo, o final é fechado e negativo. Com Gonzalo, o final é aberto e positivo. Porém, ambos sublinham a existência dos marginalizados, ou melhor, do potencial inutilizado de um recurso humano que precisaria, no momento presente, do cumprimento da promessa adiada da emancipação social, de forma a que os personagens pudessem participar como cidadãos plenos e assim completar o fundamento constitucional do projeto da nação. Desse modo, o fim trágico e o contraste com Ricardo e Olga em Triste Fim constituem uma crítica pessimista, destacando negativamente os sujeitos popular e feminino que satisfariam a emancipação adiada, enquanto que o fim esperançoso e o contraste com Paulo em Este País constituem uma crítica otimista, acentuando o fracasso de Gonzalo para destacar positivamente o sujeito popular que satisfaria a emancipação adiada. A análise do destino final dos sujeitos patriotas e do contraste social deles com os personagens marginalizados proporciona essas semelhanças e diferenças interliterárias que evidenciam o problema adiado da vida constitucional. Mas na outra direção comparativa, por relação intraliterária, no sentido de Dionis Durizin, se induz dessa mesma análise o ideologema da continuidade e descontinuidade constitucional. Com efeito, o fim trágico de Policarpo se correlaciona com a continuidade na medida em que, na mudança política da proclamação da República, a classe agrária primeiramente neutraliza o nacionalismo jacobino do presidente Floriano Peixoto, que é intolerante à dissidência, mantém intacta sua hegemonia nacional e se opõe a qualquer mudança social, enquanto que o fim não trágico de Gonzalo se correlaciona com a descontinuidade na medida em que, na mudança política do novo militarismo centralizador, primeiramente o capital nacional neutraliza o nacionalismo restaurador do presidente venezuelano Cipriano Castro, que por sua vez manifesta a capacidade para pactuar com opositores, simultaneamente refundando a República com cada rompimento do fio constitucional e que, no contexto da instabilidade, poderia aproveitar novos atores políticos, como Paulo Guarimba. A ironia contida nas ficções é que se, por um lado, os romances descrevem a vitória do governo militar como uma forte visão nacionalista, visão que será desenvolvida, por exemplo, pelos populismos no século XX. Por outro lado, os romances interagem com seu momento de publicação em uma sociedade onde os múltiplos modelos liberais latino-americanos padronizavam o esquema da dependência periférica, dominada pelo mercado de bens materiais e culturais do capital internacional. Trata-se do dilema neocolonial que oscila entre a soberania e a dependência. Da análise intraliterária do destino final, reforçada ainda pelo contraste social já mencionado, se induz então uma compreensão da forma literária, isto é, desses destino e contraste, na sua reescrita política, ou seja, o adiamento da constitucional inclusão social junto com a peculiaridade do país, quer dizer,
a continuidade e a descontinuidade constitucional. Contudo, o sentido de interpretação que aqui interessa dá-se ao se vincular essas relações entre drama e história com a função do estilo. O posicionamento crítico do narrador diante do sujeito patriota se insere no final do ciclo do realismo na história literária. Enquanto em este país o narrador trabalha com a observação naturalista do povo para a reinvenção de um passado literário e político comum que esteja legitimado pela autoridade criodista da instituição literária caraquenha, como diz Belfort Moret, em triste fim, o narrador coloca em questionamento o texto cultural brasileiro, como diz Silviano Santiago, e o beletrismo positivista da instituição literária carioca. Assim, quando se recupera a ambivalência do criollo na narração criodista de Urbaner Achtelpol, por um lado, e por outro, quando se recupera a ambivalência ufanista do realismo alegórico de Lima Barreto, a função social do estilo literário atualiza a promessa social adiada. O romance republicano pode, então, ser satisfatoriamente interpretado quando os elementos simultaneamente literários e políticos estabelecem por contiguidade os termos próprios da interpretação. No caso, na medida em que o drama de Gonzalo, Policarpo e os marginalizados, como signo do fim da monarquia brasileira e do caudilho venezuelano, reescreve a história do constitucionalismo latino-americano. Resumindo as ideias expostas, no plano simbólico, o destino dos personagens e o contraste com outros codificam a forma de exclusão. No plano antagônico, apresentam a emancipação adiada da nação como projeto incompleto na República fracassada. No plano comparativo, diferenciam a experiência republicana nos dois países histórica e ficcionalmente latino-americanos. E, por fim, no plano estilístico enunciativo, o modo de produção sígnico, entendido em chave jamesonianamente histórica, contém o sentido pleno da interpretação política da obra literária. Certamente, a crença da literatura como missão, como diz Nikolai Shevchenko, para formular os problemas da vida nacional de forma a debatê-los na vida pública e tentar uma solução real, coloca, sem dúvida, as obras numa postura moderna, onde, se o caminho da ordem e progresso é duramente criticado, também não se sai dele.